A paz do Senhor a todos. Um sério aviso sobre a mornidão. Sermão número 1185, por Charles Haddon Spurgeon, Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A epístola à igreja de Laodiceia não é uma carta velha que pode ser jogada na lata de lixo e esquecida. Em sua página ainda brilham as palavras: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta escritura não se destina apenas a instruir os laodicenses, ela tem um objetivo mais amplo. A verdadeira igreja de Laodiceia faleceu, mas outras Laodiceias ainda existem. De fato, elas se multiplicaram tristemente em nossos dias. E sempre foi a tendência da natureza humana, embora inflamada pelo amor de Deus, gradualmente esfriar até a tibieza. A carta aos Laodicenses é, acima de todas as outras, a epístola para os tempos atuais. Devo julgar que a igreja em Laodiceia já esteve em uma condição muito fervorosa e saudável. Paulo escreveu uma carta para ela que não reivindicava inspiração, e, portanto, sua perda não torna as escrituras incompletas, pois Paulo pode ter escrito dezenas de outras cartas. Paulo também menciona a igreja de Laodiceia em sua carta à igreja de Colossos. Ele estava, portanto, bem familiarizado com isso, e como ele não pronuncia uma palavra de censura a respeito, podemos inferir que a igreja estava naquele momento em bom estado. Com o passar do tempo, degenerou e, esfriando-se de seu antigo ardor, tornou-se descuidada, negligente e indiferente. Talvez seus melhores homens estivessem mortos, talvez sua riqueza o seduzisse ao mundanismo, possivelmente sua liberdade de perseguição gerou uma facilidade carnal, ou a negligência da oração o fez gradualmente retroceder. Mas, de qualquer forma, diminuiu até que não estava nem fria nem quente. Para que nunca cheguemos a tal estado, e para que não estejamos nesse estado agora, oro para que meu discurso chegue com poder aos corações de todos os presentes, mas especialmente às consciências dos membros de minha própria igreja. Que Deus conceda que isso possa despertar a todos nós. Meu primeiro ponto será o estado em que as igrejas estão muito produzidas a cair. Uma igreja pode cair em uma condição muito diferente daquela pela qual tem reputação. Pode ser famosa pelo zelo e ainda ser letárgica. O discurso de Nosso Senhor começa: conheço as tuas obras, tanto quanto para dizer, ninguém mais te conhece. Os homens pensam melhor de você do que você merece. Você não se conhece, pensa que suas obras são excelentes. Eu sei que elas são muito diferentes. Jesus vê com olhos perscrutadores todas as obras de sua igreja. O público só pode ler relatórios, mas Jesus vê por si mesmo. Ele sabe o que é feito, como é feito e por que é feito. Ele julga uma igreja não apenas por suas atividades externas, mas por suas devoções internas. Ele sonda o coração e experimenta as rédeas dos filhos dos homens. Ele não se deixa enganar pelo brilho. Ele testa todas as coisas e valoriza apenas o ouro que suportará o fogo. Nossa opinião sobre nós mesmos e a opinião de Cristo sobre nós
podem ser muito diferentes, e é uma coisa muito triste quando é assim. Será realmente melancólico se nos destacarmos como uma igreja notável por sua seriedade e distinta por seu sucesso, e ainda assim não formos realmente fervorosos em espírito ou ansiosos em ganhar almas. Uma falta de energia vital onde parece haver mais força aplicada, uma falta de verdadeiro amor a Jesus onde aparentemente há maior devoção a Ele, são tristes sinais de terrível degeneração. As igrejas são muito aptas a colocar os melhores bens na vitrine, muito aptas a fazer uma exibição justa na carne, e como os homens do mundo tentam fazer uma bela figura em uma propriedade muito esbelta. Grandes reputações geralmente têm fundamentos frágeis, e os amantes da verdade lamentam que seja assim. Não é verdade apenas para as igrejas, mas para cada um de nós como indivíduos, que muitas vezes nossa reputação está à frente de nossos méritos. Os homens frequentemente vivem de seu antigo crédito e negociam com seus personagens passados, tendo ainda um nome para viver, embora estejam realmente mortos. Ser caluniado é uma aflição terrível, mas, no geral, é um mal menor do que ser considerado melhor do que nós. No primeiro caso, temos uma promessa para nos confortar, no segundo, corremos o risco de presunção. Falo como a homens sábios, julguem até que ponto isso pode se aplicar a nós. A condição descrita em nosso texto é, em segundo lugar, de triste indiferença e descuido. Eles não estavam frios, mas não estavam quentes. Eles não eram infiéis, mas não eram crentes sinceros. Eles não se opuseram ao Evangelho, nem o defenderam. Não faziam mal, nem faziam grande bem. Eles não eram de má reputação no caráter moral, mas não se distinguiam pela santidade. Eles não eram irreligiosos, mas não eram entusiastas da piedade, nem eminentes do zelo. Eram o que o mundo chama de moderados. Era da escola da igreja ampla. Não eram fanáticos nem puritanos. Eram prudentes e evitavam o fanatismo, respeitável e avesso à excitação. Coisas boas foram mantidas entre eles, mas eles não deram muito valor a elas. Eles tinham reuniões de oração, mas havia poucos presentes, pois eles gostavam de noites tranquilas em casa. Quando mais compareciam às reuniões, eles ainda ficavam muito enfadonhos, pois faziam suas orações muito deliberadamente e tinham medo de ficar muito agitados. Eles estavam contentes em ter todas as coisas feitas com decência e ordem, mas vigor e zelo eles consideravam vulgares. Tais igrejas têm escolas, aulas bíblicas, salas de pregação e todos os tipos de agências. Mas eles também podem ficar sem eles, pois nenhuma energia é exibida e nenhum bem vem deles. Eles têm diáconos e presbíteros que são excelentes pilares da igreja, se a principal qualidade dos pilares for ficar parados e não exibir nenhum movimento ou emoção. Eles têm ministros que podem ser os anjos das igrejas, mas se assim for, eles têm suas asas bem cortadas, pois não voam muito longe na pregação do Evangelho eterno e certamente não são chamas de fogo. Podem ser luzes brilhantes de eloquência, mas certamente não são luzes acesas da graça incendiando o coração dos homens. Em tais comunidades, tudo é feito de maneira indiferente, apática, morta e viva, como se não importasse muito se fosse feito ou não. Dá arrepios ver como eles se movem vagarosamente. Eu desejo uma faca para cortar sua burocracia em pedaços e um chicote para colocar sobre seus ombros para fazê-los se mexerem. As coisas são feitas com respeito. As famílias ricas não são ofendidas. O partido cético é conciliado e as pessoas boas não são totalmente alienadas. As coisas são tornadas agradáveis em todos os aspectos. As coisas certas são feitas, mas quanto a fazê-las com todo o seu poder, alma e força, uma igreja de Laodiceia não tem noção do que isso significa. Eles não são tão frios a ponto de abandonar seu trabalho ou desistir de suas reuniões de oração ou rejeitar o Evangelho. Se o fizessem, poderiam ser convencidos de seu erro e levados ao arrependimento. Mas, por outro lado,
Eles não são ardentes pela verdade, nem ardentes por conversões, nem ardentes pela santidade. Eles não são ardentes o suficiente para queimar o restolho do pecado, nem zelosos o suficiente para irritar Satanás, nem fervorosos o suficiente para dar a vida como sacrifício de si mesmos sobre o altar de seu Deus. Eles são nem frios, nem quentes. Este é um estado horrível, porque é aquele que, em uma igreja, usar uma boa reputação torna essa reputação uma mentira. Quando outras igrejas estão dizendo, veja como eles prosperam, veja o que eles fazem para Deus, Jesus vê que a igreja está fazendo o seu trabalho de maneira desleixada e fingida, e considera com justiça que ela está enganando seus amigos. Se o mundo reconhece tal povo como sendo distintamente uma igreja puritana antiquada, e ainda assim há uma vida profana entre eles, uma caminhada descuidada e uma deficiência de verdadeira piedade, oração, liberalidade e zelo, então o próprio mundo está sendo enganado. E isso também da pior maneira, porque é levado a julgar falsamente a respeito do cristianismo, pois coloca todas essas falhas nas costas da religião e grita, é tudo uma farsa. A coisa é um mero fingimento. Os cristãos são todos hipócritas. Nesse estado da igreja há muita autoglorificação, pois Laodiceia disse, sou rica e enriquecida com bens e de nada tenho necessidade. Os membros dizem, tudo está indo bem, o que mais queremos? Está tudo bem conosco. Isso torna tal condição muito desesperadora, porque reprovações e repreensões caem sem poder, onde a parte repreendida pode responder, não merecemos suas censuras, tais advertências não são para nós. Se você se levantar no púlpito e falar com igrejas adormecidas, como eu frequentemente faço, e falar muito claramente, elas frequentemente têm a honestidade de dizer, há muita verdade no que o homem disse, mas se eu falo para outra igreja que realmente está meio adormecida, mas que pensa ser um modelo de diligência, então a repreensão desliza como óleo por uma placa de mármore e nenhum resultado vem disso. Os homens têm menos probabilidade de se arrepender quando estão na passagem intermediária entre o calor e o frio do que se estivessem nos piores extremos do pecado. Se fossem como Saulo de Tarso, inimigos de Deus, poderiam se converter, mas, se como Gamaliel, eles não se opõem nem favorecem, provavelmente permanecerão como estão até morrerem. O Evangelho converte um Lutero sinceramente supersticioso, mas Erasmo, com seu espírito dócil, irreverente e cheio de leviandade, permanece impassível. Há mais esperança de alertar o frio do que o morno. Quando as igrejas chegam à condição de fé indiferente, tolerando o Evangelho, mas tendo uma queda por doces, elas causam muito mais danos à sua época do que os hereges declarados. É muito mais difícil trabalhar para Jesus com uma igreja morna do que começar sem uma igreja. Dê-me uma dúzia de espíritos sinceros e coloque-me em qualquer lugar em Londres. E pela boa ajuda de Deus, em breve faremos com que o deserto e o lugar solitário se regozijem. Mas dê-me tudo de você, indiferente, indeciso e despreocupado, o que posso fazer? Você será apenas um empecilho para o zelo e a seriedade de um homem. 5.000 membros de uma igreja, todos mornos, serão 5.000 impedimentos, mas uma dúzia de espíritos fervorosos e apaixonados, determinados a que Cristo seja glorificado e almas ganhas, devem ser mais que vencedores. Em sua própria fraqueza e pequenez residirão as capacidades de serem os mais amplamente abençoados por Deus. Infelizmente, esse estado de tibieza é tão compatível com a natureza humana que é difícil atrair homens dele. O frio nos faz tremer e o grande calor nos causa dor, mas um banho morno é o próprio conforto. Essa temperatura é adequada à natureza humana. O mundo está sempre em paz com uma igreja morna, e tal igreja está sempre satisfeita consigo mesma. Não muito mundano, não. Temos nossos limites. Há certas diversões das quais, é claro, um cristão deve desistir, mas iremos até o limite, pois por que devemos ser miseráveis?
Não devemos ser tão gananciosos a ponto de sermos chamados de miseráveis, mas daremos o mínimo que pudermos à causa. Não estaremos totalmente ausentes da casa de Deus, mas iremos tão raramente quanto pudermos. Não abandonaremos completamente as pessoas pobres a quem pertencemos, mas também iremos à igreja do mundo, para obter admissão em uma sociedade melhor e encontrar amigos da moda para nossos filhos. Quanto disso existe no exterior? Compromisso é a ordem do dia. Milhares tentam lutar com a lebre e correr com os cães. Eles são para Deus e Mamon, Cristo e Belial, verdade e erro, e assim não são quentes nem frios. Eu falo um pouco forte, não tão fortemente quanto meu mestre, pois ele diz: vou vomitar-te da minha boca. Ele fica enojado com tal conduta, isso deixa enojado e ele não vai suportar. Em um coração sincero, honesto e fervoroso, a náusea é criada quando nos envolvemos com homens que não ousam desistir de sua profissão e, no entanto, não vivem de acordo com ela, que não pode abandonar totalmente a obra de Deus, mas ainda fazê-lo de maneira preguiçosa, brincando com o que deveria ser feito no melhor estilo para um Senhor tão bom e um Salvador tão gracioso. Muitas igrejas caíram em uma condição de indiferença, e quando fazem, geralmente se tornam um refúgio de professores mundanos, um refúgio para pessoas que desejam uma religião fácil, que lhes permita desfrutar dos prazeres do pecado e das honras da piedade ao mesmo tempo, onde as coisas são gratuitas e fáceis, onde não se espera que você faça muito, ou dê muito, ou ore muito, ou seja muito religioso, onde o ministro não é tão preciso quanto os teólogos da velha escola, um povo mais liberal, de visões amplas, pensamento livre e ação livre, onde há total tolerância para o pecado e nenhuma exigência de piedade vital. Tais igrejas elogiam a inteligência de um pregador. Quanto à sua doutrina, isso é de pouca importância, e seu amor a Cristo e zelo pelas almas são muito secundários. Ele é um sujeito inteligente e pode falar bem, e isso basta. Esse estilo de coisas é muito comum, mas espera-se que calemos a língua, pois as pessoas são muito respeitáveis. Queira o Senhor que sejamos mantidos livres de tal respeitabilidade. Já dissemos que essa condição de indiferença é atendida com perfeita autocomplacência. As pessoas que deveriam estar de luto estão se regozijando, e onde deveriam pendurar sinais de aflição estão ostentando as bandeiras do triunfo. Somos ricos, estamos aumentando nossos números, ampliando nossas escolas e crescendo por todos os lados, não precisamos de nada. O que uma igreja pode exigir que não tenhamos em abundância? No entanto, suas necessidades espirituais são terríveis. Este é um estado triste para uma igreja, espiritualmente pobre e orgulhosa. Uma igreja que clama a Deus porque se sente em um estado de apostasia. Uma igreja lamentando sua deficiência. Uma igreja ansiando por fazer mais para Cristo. Uma igreja ardendo de zelo por Deus e, portanto, bastante descontente com o que foi capaz de fazer. Esta é a igreja que Deus abençoará, mas aquela que se escreve como modelo para os outros, muito provavelmente está totalmente enganado e está em uma situação triste. Esta igreja, que era tão rica em sua própria estima, estava totalmente falida aos olhos do Senhor. Não tinha alegria real no Senhor. Havia confundido sua alegria consigo mesma com isso. Não tinha beleza real de santidade. Havia confundido sua adoração formal, bela construção e canto harmonioso com isso. Não tinha um entendimento profundo da verdade e nenhuma riqueza de piedade vital. Havia confundido a sabedoria carnal e a profissão externa com essas coisas preciosas. Era pobre em oração secreta, que é a força de qualquer igreja. Era destituído de comunhão com Cristo, que é o próprio sangue vital da religião. Mas tinha a aparência externa dessas bênçãos e andava em uma demonstração vã. Há igrejas que são pobres como Lázaro quanto à verdadeira religião, e, no entanto, estão vestidas de escarlate e se alimentam suntuosamente todos os dias sobre a mera forma de piedade. A magreza espiritual existe lado a lado com a vanglória.
O contentamento com os bens mundanos torna os homens ricos, mas o contentamento com nossa condição espiritual é um índice de pobreza. Mais uma vez, esta igreja de Laodiceia caiu em uma condição que afugentou seu Senhor. O texto nos diz que Jesus disse: "Estou à porta e bato". Essa não é a posição que nosso Senhor ocupa em relação a uma igreja verdadeiramente florescente. Se estamos andando corretamente com Ele, Ele está no meio da igreja, morando ali e se revelando ao seu povo. A sua presença torna o nosso culto cheio de espiritualidade e vida. Ele encontra seus servos à mesa e ali lhes oferece um banquete sobre seu corpo e seu sangue. É Ele quem coloca poder e energia em todas as ações da nossa igreja e faz com que a palavra soe em nosso meio. Os verdadeiros santos permanecem em Jesus e Ele neles. Ó irmãos, quando o Senhor está em uma igreja, é uma igreja feliz, uma igreja santa, uma igreja poderosa e uma igreja triunfante. Mas podemos entristecê-lo até que Ele diga: "Eu irei e voltarei para o meu lugar", até que reconheçam sua ofensa e busquem minha face. Ó, vocês que conhecem meu Senhor, roguem-lhe que não se afaste de nós. Ele pode ver muito sobre nós como um povo que entristece seu Espírito Santo, muito sobre qualquer um de nós para provocá-lo à ira. Segure-o, peço-lhe, e não o deixe ir. Ou se ele se foi, traga-o novamente para a casa de sua mãe, para a câmara dela que o deu à luz, onde com santa violência nós o deteremos e diremos: "Fica conosco, pois tu és a vida e a alegria, e tudo em tudo para nós como uma igreja. E Cabode está escrito em nossa casa se você se for, pois sua presença é nossa glória e sua ausência será nossa vergonha. E agora, visto que fizeste todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, mas não ouvistes, chamei-vos, mas não respondestes, portanto, farei a esta casa, que se chama pelo meu nome, em quem confiais, e ao lugar que dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló, e vos lançarei fora da minha presença, como expulsei todos os vossos irmãos, sim, toda a descendência de Efraim." Agora vamos considerar em segundo lugar o perigo de tal estado. O grande perigo é, primeiro, ser rejeitado por Cristo. Ele diz: "Vou vomitar-te da minha boca", como enojando-o e causando-lhe náusea. Então a igreja deve primeiro estar em sua boca, ou então não poderia ser vomitada dela. O que isto significa? As igrejas estão na boca de Cristo de várias maneiras. São usadas por Ele como seu testemunho para o mundo. Ele fala ao mundo através de suas vidas e ministérios. Ele faz o mesmo que dizer: "Ó pecadores, se quereis ver o que minha religião pode fazer, vejam aqui um povo piedoso unido em meu temor e amor, caminhando em paz e santidade." Ele fala poderosamente por eles e faz o mundo ver e saber que existe um verdadeiro poder no Evangelho da graça de Deus. Mas quando a igreja não fica nem fria nem quente, ele não fala por ela, ela não é testemunha dele. Quando Deus está com uma igreja, as palavras do ministro saem da boca de Cristo. Da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, diz João no Apocalipse. E essa espada de 2 gumes é o evangelho que pregamos. Quando Deus está com um povo, eles falam com poder divino ao mundo. Mas se nos tornarmos mornos, Cristo diz: "Seus mestres não aproveitarão, porque eu não os enviei, nem estou com eles." Sua palavra será como água derramada no chão ou como assobio do vento. Isso é uma coisa terrível. Muito melhor para mim morrer do que ser vomitado da boca de Cristo. Então ele também deixa de pleitear por tal igreja. A intercessão especial de Cristo não é para todos os homens, pois ele diz de seu povo: "Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste." Acho que Cristo nunca orou pela igreja de Roma. Pelo que ele oraria, senão por sua derrubada total? Outras igrejas estão se aproximando do mesmo destino. Elas não são claras em sua verdade ou honestas em obediência à sua palavra. Elas seguem seus próprios artifícios, são mornos. Mas há igrejas pelas quais ele está implorando, pois ele disse: "Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei."
até que a sua justiça resplandeça como um resplendor e a sua salvação como uma lâmpada que queima. Poderosas são suas súplicas para aqueles que ele realmente ama, e incontáveis são as bênçãos que vêm em consequência. Será um dia mau quando ele expulsar uma igreja daquela boca intercessora e a deixar sem representação diante do trono porque ele não é dele. Você não treme com tal perspectiva? Você não vai pedir graça para voltar ao seu primeiro amor? Eu sei que o Senhor Jesus nunca deixará de orar por seus eleitos, mas pelas igrejas como corpos corporativos ele pode deixar de orar, porque elas se tornam anticristãs ou são meras reuniões humanas, mas não assembleias eleitas como a igreja de Deus deveria ser. Agora, este é o perigo de qualquer igreja se ela se declinar de seu primeiro ardor e se tornar morna. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as tuas primeiras obras. Do contrário, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Qual é o outro perigo? Isso primeiro compreende tudo, mas outro mal é sugerido. Tal igreja será deixada em sua condição caída, tornar-se miserável, isto é, miserável, infeliz, dividida, sem a presença de Deus, e, portanto, sem prazer nos caminhos de Deus, sem vida, sem espírito, triste, desolado, cheio de cismas, desprovido de graça. E eu não sei o que, além disso, isso pode estar sob o termo miserável. Então a próxima palavra é miserável, que poderia ser melhor traduzida como lamentável. Igrejas que antes eram uma glória se tornarão uma vergonha. Enquanto os homens diziam, o Senhor fez grandes coisas por eles, eles agora dirão, veja quão baixo eles caíram. Que mudança aconteceu no lugar, que vazio e miséria. Que bênção repousou ali por tantos anos, mas que contraste agora. A pena tomará o lugar das felicitações, e o desprezo seguirá a admiração. Então será pobre na adesão, pobre de esforço, pobre de oração, pobre de dons e graças, pobre de tudo. Talvez alguns ricos sejam deixados para manter a aparência de prosperidade, mas todos serão vazios, vãos, sem Cristo, sem vida. A filosofia encherá o púlpito de palha, a igreja será uma massa de mundanismo, a congregação uma assembleia de vaidade. Em seguida, eles ficarão cegos, não se verão como são, não terão olhos para a vizinhança para fazer o bem, nem olhos para a vinda de Cristo, nem olhos para a sua glória. Eles dirão, nós vemos, e ainda serão cegos como morcegos. Por fim, eles ficarão nus. Sua vergonha será vista por todos, eles serão um provérbio na boca de todos. Chama isso de igreja? Diz um. Isso é uma igreja de Jesus Cristo? Chora um segundo. No caso em que a igreja falhar em vencer, pois é ao que vencer que é prometido um assento no trono de Cristo, mas essa igreja não alcançará a vitória. A respeito disso será escrito, assim como dos filhos de Efraim, que, armados e portando arcos, viraram as costas no dia da batalha. Vocês correram bem, diz Paulo aos Gálatas, o que os impediu de não obedecer à verdade? Tal igreja teve uma grande oportunidade, mas não estava à altura da ocasião. Seus membros nasceram para uma grande obra, mas por serem infiéis, Deus os colocou de lado e usou outros meios. Ele levantou no meio deles um testemunho flamejante para o Evangelho, e sua luz foi lançada através do oceano e alegrou as nações. Mas o povo não era digno disso ou fiel a ele, e portanto ele tirou o castiçal de seu lugar e os deixou na escuridão. Que Deus impeça que tal mal venha sobre nós, mas tal é o perigo para todas as igrejas se elas degenerarem em indiferença apática. Em terceiro lugar, devo falar dos remédios que o Senhor emprega. Eu sinceramente oro para que o que eu disser chegue a todos aqui, especialmente a cada um dos membros desta igreja, pois isso me tocou muito e causou um grande exame de coração em minha própria alma, e ainda assim eu não penso que sou menos zeloso entre vocês. Rogo-vos que julgueis a vós mesmos para que não sejais julgados.
Não me pergunte se quero dizer algo pessoal. Sou pessoal no sentido mais enfático. Eu falo de você e para você da maneira mais simples. Alguns de vocês mostram sintomas claros de serem mornos, e Deus me livre de bajulá-los ou ser infiel a vocês. Meu objetivo é a personalidade, e desejo sinceramente que cada irmão e irmã amados aqui levem para casa cada repreensão afetuosa. E você que vem de outras igrejas, seja na América ou em outro lugar, você quer despertar tanto quanto nós. Suas igrejas não são melhores que as nossas. Algumas delas não são tão boas. Eu falo com você também, pois você precisa ser estimulado a coisas mais nobres. Observe então o primeiro remédio. Jesus dá uma descoberta clara quanto ao verdadeiro estado da igreja. Ele diz a ele: tu és morno, tu és miserável, pobre, cego e nu. Regozijo-me em ver pessoas dispostas a conhecer a verdade, mas a maioria dos homens não deseja conhecê-la, e isso é um mau sinal. Quando um homem lhe diz que não consultou seu livro caixa ou diário, ou fez um balanço durante esses 12 meses, você sabe onde ele está e diz ao seu gerente: você tem uma conta com ele? Em seguida, mantenha-o o mais próximo possível. Quando o homem não ousa saber o pior sobre seu caso, certamente é um problema ruim. Mas aquele que está correto diante de Deus é grato por saber o que ele é e onde está. Agora, alguns de vocês conhecem as falhas de outras pessoas e, ao observar esta igreja, observaram pontos fracos em muitos lugares. Vocês choraram por eles? Você tem orado por eles? Se não, você não tem observado como deveria fazer para o bem de seus irmãos e irmãs, e talvez permitido o crescimento de males que deveriam ter sido erradicados. Você tem estado em silêncio quando deveria ter falado gentil e sinceramente com os ofensores, ou fez do seu próprio exemplo um aviso para eles. Não julgue seu irmão, mas julgue a si mesmo. Se você tiver alguma severidade, use-a em sua própria conduta e coração. Devemos orar ao Senhor para usar esse remédio e nos fazer saber exatamente onde estamos. Nunca acertaremos enquanto estivermos confiantes de que já estamos. A autocomplacência é a morte do arrependimento. O próximo remédio de nosso Senhor é um conselho gracioso. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Isso não lhe parece muito parecido com a passagem de Isaías: vinde, comprai e comei? Sim, vinde, comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. É assim. E nos ensina que um remédio para a tibieza é começar de novo como começamos. Estávamos em alta temperatura em nossa primeira conversão. Que alegria, que paz, que deleite, que consolo, que entusiasmo sentimos quando conhecemos o Senhor. Compramos ouro dele, então por nada. Vamos comprar de novo pelo mesmo preço. Se a religião não foi genuína conosco até agora, ou se adicionamos a ela grandes pedaços de material brilhante que pensávamos ser ouro e não era, vamos agora à casa da moeda celestial e compremos ouro provado no fogo, que podemos ser realmente ricos. Vinde, recomecemos, cada um de nós. Na medida em que podemos ter pensado que estávamos vestidos e, no entanto, estávamos nus, vamos nos apressar a ele novamente e, por seu próprio preço, que não é preço, obter o manto que ele forjou por sua própria justiça e as belas vestes de seu Espírito que nos reveste da beleza do Senhor. Se, além disso, ficamos com os olhos um tanto obscuros e não mais olhamos para Deus e vemos sua face, e não temos uma visão brilhante da glória a ser revelada, e não podemos olhar para os pecadores com olhos chorosos, vamos a Jesus para o colírio, assim como estávamos quando ficamos totalmente cegos no início, e o Senhor abrirá nossos olhos novamente e o contemplaremos em visão clara como nos dias passados. A palavra de Jesus é: aproximem-se de mim, peço-vos, meus irmãos. Se vocês se afastaram de mim, voltem. Se vocês foram frios comigo, não sou frio com vocês. Meu coração é o mesmo com vocês sempre. Voltem para mim, meus irmãos. Confessem suas más ações, recebam meu perdão
E doravante, que seus corações queimem por mim, pois ainda os amo e suprirei todas as suas necessidades. Esse é um bom conselho, vamos aceitá-lo. Agora vem um terceiro remédio, agudo e cortante, mas enviado com amor, a saber, repreensões e castigos. Cristo fará com que sua igreja favorita caminhe com grande cuidado, e se ela não o seguir completamente, mostrando-se onde ela errou, e não se arrepender quando gentilmente aconselhada, ele então se dirige a alguns meios mais perspicazes. A todos quantos amo, eu repreendo e castigo. A palavra aqui usada para amor é muito escolhida. É aquele que significa uma intensa afeição pessoal. Agora, existem algumas igrejas que Cristo ama muito especialmente, favorecendo-as acima de outras, fazendo mais por elas do que por outras e dando-lhes mais prosperidade. Eles são os queridinhos de seu coração, seus Benjamins. Agora, é uma coisa muito solene ser amado por Deus. É um privilégio ser cobiçado. Mas observe bem, o homem que é tão honrado ocupa uma posição de grande delicadeza. O Senhor teu Deus é um Deus ciumento, e ele é mais ciumento onde mostra mais amor. O Senhor permite que alguns homens escapem impunes por algum tempo depois de fazer muitas coisas más. Mas se eles fossem seus próprios eleitos, ele os teria castigado muito antes. Ele tem muito ciúme daqueles que escolheu para se apoiar em seu peito e para serem seus amigos familiares. Seu servo pode fazer muitas coisas que não poderiam ser pensadas por seu filho ou sua esposa. E o mesmo acontece com muitos que professam ser servos de Deus. Eles vivem uma vida muito negligente e não parecem ser castigados por isso. Mas se fossem os amados peculiarmente do Senhor, ele não suportaria tal conduta deles. Agora observe isto. Se o Senhor exalta uma igreja e lhe dá uma bênção especial, ele espera mais dela, mais cuidado com sua honra e mais zelo por sua glória do que de qualquer outra igreja. E quando não o encontra, o que vai acontecer? Porque, por causa de seu próprio amor, ele o repreenderá com sermões duros, palavras duras e feridas de consciência doloridas. Se estes não despertarem, ele derrubará a vara e aplicará castigos. Você sabe como o Senhor castiga as igrejas? Paulo diz, por esta causa, alguns estão enfermos entre vocês e muitos dormem. A doença corporal é frequentemente enviada em disciplina às igrejas, e perdas, cruzes e problemas são enviados entre os membros, e às vezes magreza no púlpito, quebra de heresias e divisões nos bancos e falta de sucesso em todo o trabalho da igreja. Tudo isso são golpes com a vara. É muito triste, mas às vezes aquela vara não cai naquela parte da igreja que faz o mal. Às vezes, Deus pode pegar o melhor na igreja e castigá-los pelo erro dos outros. Você diz, como isso pode estar certo? Ora, porque são o tipo de pessoa que mais se beneficiará com isso. Não é o ramo que dá muito pouco fruto que é aparado, mas o ramo que dá muito fruto é purgado porque vale a pena purgar. No caso deles, a correção é uma bênção e um sinal de amor. A tristeza é muitas vezes trazida sobre os cristãos pelos pecados de seus companheiros. E muitos corações doloridos existem neste mundo, que eu saiba, de irmãos e irmãs que amam o Senhor e querem ver almas convertidas. Mas eles podem apenas suspirar e chorar porque nada é feito. Talvez eles tenham um ministro que não acredita no Evangelho, e eles tenham companheiros que não se importam se o ministro acredita ou não. Eles estão todos dormindo juntos, exceto aquelas poucas almas zelosas que cercam o trono da graça dia e noite, e são eles que carregam o fardo da igreja morna. Oh, se o castigo vier aqui, quem quer que o suporte, que todo o corpo seja melhor por isso, e que nunca descansemos até que a igreja comece a brilhar com o fogo sagrado de Deus e a ferver com desejo entusiástico por sua glória. O último remédio, no entanto, é o melhor de todos, na minha opinião. Eu o amo mais e desejo torná-lo meu alimento quando não é meu remédio. O melhor remédio para igrejas apostatadas é mais comunhão com Cristo. Eis, diz ele,
estou à porta e bato. Eu conheço este texto pregado aos pecadores inúmeras vezes, como se Cristo batesse à sua porta e eles tivessem que abri-la e assim por diante. O pregador nunca conseguiu manter a graça livre por esta razão, que o texto não foi feito para ser usado dessa forma, e se os homens seguirem o texto na direção errada, ele não funcionará. Este texto pertence à Igreja de Deus, não aos não convertidos. É dirigido à Igreja de Laodiceia. Há Cristo fora da igreja, levado para lá por sua crueldade. Mas ele não foi para longe. Ele ama demais sua igreja para deixá-la completamente. Ele deseja voltar e, portanto, espera no umbral da porta. Ele sabe que a igreja nunca será restaurada até que ele volte. E ele deseja abençoá-la. E então fica esperando, batendo e batendo, de novo e de novo. Ele não apenas bate uma vez, mas ele continua batendo por sermões sinceros, por providências, por impressões sobre a consciência, pelas vivificações de seu Espírito Santo. E enquanto ele bate, ele fala, ele usa todos os meios para despertar sua igreja. Ele faz isso da maneira mais condescendente e graciosa. Por ter ameaçado vomitá-la de sua boca, ele poderia ter dito, vou me retirar e nunca mais voltarei para ti. Isso teria sido natural e justo, mas quão gracioso ele é quando, tendo expressado seu desgosto, ele diz, desgostoso como estou com sua condição, não desejo deixá-lo. Tirei minha presença de você, mas eu o amo e, portanto, bato na sua porta e desejo ser recebido em seu coração. Eu não vou me forçar sobre você. Eu quero que você voluntariamente abra a porta para mim. A presença de Cristo em uma igreja é sempre uma coisa muito terna. Ele nunca está lá contra a vontade da igreja. Não pode ser, pois ele vive na vontade e no coração de seu povo e opera neles o querer e o realizar de acordo com sua boa vontade. Ele não quebra ferrolhos e trancas e entra como costuma fazer no coração de um pecador, levando a alma pela tempestade, porque o homem está morto em pecado e Cristo deve fazer tudo ou o pecador perecerá. Mas ele está falando aqui para homens e mulheres vivos, que também devem ser homens e mulheres amorosos, e ele diz, desejo estar entre vocês. Abram a porta para mim. Devemos abrir a porta imediatamente e dizer, entre, bom Senhor. Lamentamos pensar que jamais deveríamos ter colocado você do lado de fora dessa porta. E então veja que promessas ele dá. Ele diz que virá cear conosco. Já no Oriente, a ceia era a melhor refeição do dia. Era igual ao nosso jantar. Ele nos dará um rico banquete, pois ele mesmo é o mais delicioso e abundante de todos os banquetes para as almas que perecem. Ele virá e ceará conosco, isto é, seremos o anfitrião e o entreteremos. Mas então ele acrescenta, e ele comigo. Isto é, ele será o anfitrião e o convidado alternadamente. Daremos a ele o nosso melhor, mas comida pobre é essa, muito pobre para ele, e ainda assim ele vai compartilhar dela. Então ele será o anfitrião, e nós seremos convidados, e ó, como nos banquetearemos com o que ele nos der. Cristo vem e traz a ceia com ele, e tudo o que fazemos é encontrar o quarto. O mestre nos diz, onde fica o quarto de hóspedes? E então ele prepara e espalha sua mesa real. Agora, se estes são os termos nos quais devemos ter um banquete juntos, abriremos de bom grado as portas de nossos corações e diremos, entre, bom Senhor. Ele diz a vocês, filhos, vocês têm alguma carne? E se você for obrigado a dizer, não, Senhor, ele virá a você não menos prontamente, pois ali estão os peixes, a rede está prestes a se romper, está tão cheia, e aqui estão mais sobre as brasas pronto. Garanto-lhes que, se cearmos com ele, não seremos mais mornos. Os homens que moram onde Jesus está, logo sentem o coração arder. Disse de um pedaço de argila perfumada pelo velho moralista persa que a argila foi levantada e questionada. Como você chegou a cheirar tão docemente, sendo nada além de barro comum? E respondeu, passei muitos anos na doce companhia de uma rosa, até que finalmente bebi seu perfume. E podemos dizer a todo cristão de bom coração,
como você chegou tão quente? E sua resposta será: meu coração borbulha com um bom assunto, pois falo das coisas que fiz a respeito do rei. Estive com Jesus e dele aprendi. Agora, irmãos e irmãs, o que posso dizer para induzi-los a tomar este último remédio? Só posso dizer: pegue, não só pelo bem que vai te fazer, mas pela doçura que tem. Ouvi dizer que algumas pessoas se comprometeram a não tomar vinho, exceto como remédio, mas ficavam muito satisfeitas quando adoeciam. E assim, se este for o remédio, eu irei e cearei com ele e ele comigo, podemos confessar de bom grado nossa necessidade de um remédio tão delicioso. Preciso pressioná-lo em você? Não posso, ao contrário, exortar cada irmão assim que chegar em casa hoje para ver se ele não pode entrar em comunhão com Jesus? E que o Espírito de Deus o ajude. Esta é a minha palavra final. Há algo para fazermos neste assunto. Devemos examinar a nós mesmos e confessar a falha se tivermos declinado na graça. Então não devemos falar sobre consertar a igreja. Devemos orar pela graça, cada um por si, pois o texto não diz se a igreja abrir a porta, mas se alguém ouvir minha voz e abrir a porta. Isso deve ser feito por indivíduos. A igreja só acertará se cada homem acertar. Oh, que possamos voltar a um zelo sincero pelo amor e serviço de nosso Senhor. E somente faça isso ouvindo suas repreensões e em seguida caindo em seus braços, abraçando-o mais uma vez e dizendo: meu Senhor e meu Deus. Pobre, incrédulo e cambaleante, Tomé só tinha que fazer isso e ele se tornou um dos mais fortes dos crentes e disse: meu Senhor e meu Deus. Você amará seu Senhor até que sua alma seja como carvão de zimbro, se você diariamente comungar com ele. Aproxime-se dele, e uma vez que se aproxime dele, nunca mais se afaste dele. O Senhor vos abençoe, queridos irmãos. O Senhor os abençoe nisso. Amém. Deus em Cristo abençoe a todos. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, curta e compartilhe o vídeo. Muito obrigado.